Chega o momento da reflexão. Eu serei breve, mas eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção a essa exortação nesta noite. Aqui o hino que a irmã acabou de cantar diz que escolheu, tu és meu. Mesmo sendo escolhido, mesmo pertencendo a Deus, parece que o hino faz um apelo à volta, né? Volta para mim. Quer dizer que trata de alguém que mesmo um dia tendo feito a sua profissão de fé, se afastou. E eu fico pensando que hoje, mais do que nunca, parece que o número de pessoas afastadas do Evangelho está crescendo a cada dia mais. Pessoas desigrejadas, que não querem mais saber de igreja. Pessoas que não querem saber mais de estar na comunhão. Está crescendo muito. Tive uma experiência com Marisa essa semana passada. A gente foi numa loja comprar uma roupa e as pessoas que não estavam atendendo muito gentis. E ali tal, na conversa, comprando aquela roupa, descobrimos que a loja quase toda era evangélica, mas todos desviados. Aí eu disse, todo mundo aqui é crente, mas a gente não está mais na igreja. Aí o gerente veio falar comigo tal, estava vendo um paletó, aquele todo, ele disse, esse paletó que você é bonito, ela é tal. Você também é evangélico? Eu falei, tudo desviado. Aí eu disse, eita. Aí a gente foi para outra loja, né? Comprou o que tinha de comprar e foi para outra loja. Chegando na outra loja, aí novamente, eu até peço oração por ela, Emily Marisa, não era Emily, o nome da menina, bem simpática. E tal, não sei como foi, Marisa, não sei o que ela descobriu. A gente falou alguma coisa de igreja, ela falou, o senhor é pastor? Eu sou. Aí eu disse assim, você é evangélica? Eu falei, desviada. Aquele também é desviado, aquele também é desviado. Eu disse, misericórdia. Isso foi no shopping Rio Mar, né? Pessoas que conhecem a verdade, frequentaram a igreja, não sei porquê, se afastaram. E eu vou dizer algo para os irmãos nesta noite, e vou ter uma fundamentação bíblica, que vai aumentar o número de desviados. Vai aumentar, e tem aumentado. Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, já ouviu esse versículo? Lá em Mateus 24, o amor de muitos esfriarão. O amor já não é suficiente, não vê sentido em participar de uma marcha bíblica. Para que isso? Antes participava, agora já está achando estranho. Começa a não querer mais escola dominical. Para que escola dominical? Para que evangelismo? Tem algumas igrejas até que não tem esse trabalho de escola bíblica dominical. Eu converso com alguns pastores que dizem assim, não, é tudo à noite. A gente faz tudo à noite. A igreja fechada. Muitas igrejas fechadas, aqueles elefantes brancos, fechada, sem movimento. É muito difícil numa quarta-feira, final de ano, você ver um número como está aqui hoje. Tem um número muito bom. Eu gostaria que a gente refletisse um pouco nessas palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. Timóteo era um pastor também, um jovem pastor. Ele dá alguns conselhos. Essa carta ela está na categoria de uma carta pastoral. É uma carta pastoral. Capítulo 3 tem apenas 17 versículos. Eu não vou ler os 17 versículos, mas você vai ficar ligado, porque tem lições preciosas. O tema da mensagem do capítulo 3 aqui, que fica em negrito, a epígrafe, né? Na minha Bíblia está assim, na sua pode estar diferente. Os males e as corrupções dos últimos dias. Olha, momento da maldade está chegando, chegou. A maldade dos últimos dias. E é muita coisa que vai acontecer. Mas vamos então para a leitura da Bíblia, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, o que Paulo diz, está dizendo a Timóteo, todos podem me acompanhar na leitura, vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, em algumas traduções diz tempos difíceis, tempos trabalhosos. O tempo trabalhoso, que tanto trabalho é esse? Ele vai dar agora o perfil do homem, quando ele fala homem de uma forma geral, né, forma genérica, mulher, o homem em si, o perfil, como será esse homem? E parece que o carro-chefe começa com a questão do egoísmo, amante de si mesmo, eu só faço o que me interessa. Se é bom para mim, é bom, se não for bom para você, o problema é seu, é bom para mim. Parece que começa com o egoísmo. Vejamos o versículo de número 2, 3:2. Porque haverá homens
amantes de si mesmo. Pronto. Aí vai descrever o perfil. Eu vi um comentário que eu achei interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse capítulo 3 dessa segunda carta, até o versículo 17, são 17 versículos que fazem uma descrição do que está acontecendo e vai acontecer de agora por diante. Você sabia que as pessoas ficam muito assustadas quando andam na rua? Né? Está na rua, pode ser a hora qual for. Estão assustadas porque está aumentando. E parece ter um detalhe, que quando chega o final do ano, percebem que aumenta os casos de pessoas, de assalto, de tudo, e as pessoas andam assustadas. A confiança no outro cada vez diminui. Cada vez parece que o homem está se isolando e a situação só faz piorar. Paulo aqui está dizendo que vai o surgimento também, dentro desse contexto, dos falsos mestres, até de instrutores, e vai acontecer, de uma forma geral, está acontecendo uma decadência moral em toda a humanidade. Você não vai ver pessoas muito interessadas pelas coisas de Deus, não. Você não vai ver pessoas muito interessadas em crescimento de igreja. E ontem eu estava participando de um encontro pedagógico aqui, um momento de avaliação, de estudo, de planejamento. E a gente está vendo uma motivação dentro do departamento. Mas os professores são treinados para saber também que a gente vai precisar orar muito, orar. Tanto é que tem uma proposta para a gente fazer, não sei se vai ser em um mês, uma vez no domingo, um momento de oração. Momento de oração pelos alunos. Momento de oração pelos professores, pela liderança da igreja. A gente precisa orar. A igreja, ela é movida e sustentada pelas orações dos santos. A gente precisa orar. A gente precisa ter um período, ou essa oração, com habilidade dos professores, a direção vai dizer, antes de começar a aula, levanta todo mundo, cada sala, o professor faz um momento de oração com seus alunos. Mas a verdade é que a gente não pode abrir mão disso. Tem um diretor financeiro aqui nessa igreja, que passou, ele ainda é membro da nossa igreja, que toda vez quando ele ia fazer o trabalho na área de finanças, ele convocava oração em jejum. Irmãos, a obra de Deus não é feita a gente tem emoção, mas vamos colocar o joelho no chão, orar ao Senhor, porque os dias são difíceis. Ou vocês acham que Satanás, estou falando de coisas espirituais, vai ficar satisfeito com a igreja marchando? O que ele puder fazer para dividir, para a gente não ir junto, vai. Para que isso? 10 horas não, era bom que fosse 5 horas da manhã, mas se fosse 5 horas da manhã também não vinha. Não tem hora. Mas é importante a gente vencer isso e fazer a obra do Senhor. Tempos difíceis. Se eu não concordo, então eu não vou estimular. E a igreja, ela vive, na comunidade de união. E quando a maioria concorda com algo, a Jesus chega até a dizer que 2 ou 3 reunidos, ele está presente. E aqui no texto eu estava observando que tem aqui uma alusão ao líder cristão. Ele deve se preparar para essas coisas que está chegando. Você vai conversar com pessoas que são crentes, como a gente chama crente? Que nem parece. Porque a conversa dela não tem salmo, não tem Bíblia, tem pessimismo, tem alguém na igreja para apontar, para falar, e é verdade, tem gente que dá motivo para isso, mas ele diz que vai ter um momento, a gente tem que saber lidar com as situações que vai acontecer. Isso é um momento de instrução para a igreja, a gente está vivendo isso. Há pessoas que estão completamente sem testemunho. Se é sal, é um sal insosso, não tem mais vida, não tem mais louvor. É mais fácil cantar uma música do mundo, vocês estão compreendendo o que eu estou falando, do que uma música que fala das coisas de Deus. E usa a linguagem também, a gente vai ver isso, Paulo orientando, a linguagem profana, palavrões, é cultural, é normal. Paulo disse que os homens que vão se fazer de crente, penetraram pessoas dentro da igreja. A igreja do primeiro século ainda, começaram pessoas visitando a igreja e tal, e foram perdendo aquela essência a igreja. E aqui eu estava observando esse texto, e a exortação de Paulo, ele fala para um jovem pastor. Eu certa vez ouvi um pastor bem idoso, professor de seminário, perguntando que não sabe como vai ser as próximas gerações, porque o que tem de crente que não acredita mais em mensagem, não acredita na palavra, não tem fé, é muito difícil isso. Os homens serão amantes de si mesmos. Aí Paulo exorta a suportar as aflições. Se suportar, permanece. Se aguentar o processo, permanece. Tem muitas pessoas que não aguentam o processo.
E diz assim alguns: você é crente em casa. Já ouviu essa expressão? Eu sou crente onde eu estou, não preciso de igreja não. Existe muitas vezes uma campanha antiga de Satanás que é contra esse momento de comunhão. Hoje à tarde mesmo o Espírito Santo nos tomou aqui num cântico de louvores. Foi uma tarde de oração, de louvor e adoração aqui. Foi maravilhoso. A irmã Sema comentou, Marisa e outras irmãs, e a gente aqui adorava o Senhor. Queridos irmãos, os últimos dias inclui também todo o tempo a partir. Jesus Cristo não esteve aqui? Quando ele subiu, ele disse: eu vou voltar. Do jeito que vocês estão me vindo subir, o anjo disse lá em Atos, vocês vão me ver voltar também. A partir daí tem a promessa da volta de Cristo, mas tem a promessa também do avanço da iniquidade, do anticristo e da maldade. Queridos irmãos, tem que ter cuidado. No capítulo de número 2 e diante, veja o 2 aí por favor, já está no 2. Além do homem ser amante de si mesmo, serão avarentos. Sabe o que é uma pessoa avarenta, né? Aí ele fala assim: presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Tem aqui um comentário de cada item desse. Tem pesado. O que tem de ingratidão hoje a gente encontra em todo lugar. Uma certa mãe conversava comigo no gabinete chorando muito. Pastor, eu queria entender isso. Eu fiz tudo por ela, minha filha, pelo meu filho, e agora dá as costas para mim. Eu não sei por que não me ama mais. Como é que um filho que desde o ventre a mãe cuida, o pai trata, se aborrece com qualquer coisa e já esquece de tudo que foi feito por ele? Ele diz que também haverá muita ingratidão. Amante de si mesmo, como começa, Paulo também fala lá em Timóteo, é uma pessoa egocêntrica e começa completamente a lista dos demais pecados. Blasfemador, indivíduos abusivos, você conhece gente assim? Irreverentes, sem respeito por Deus, sem respeito pelas pessoas, desobedientes e que vivem totalmente desobedientes aos mandamentos do Senhor e dos homens também. Pessoas que não respeitam autoridades, não respeitam os mais velhos. Isso vai crescer, irmãos. Está crescendo e vai crescer. A igreja precisa se preparar. E como Timóteo, presta atenção, estava assumindo a igreja a ficar, Paulo, cuidado que vai acontecer isso. Imagina só, depois de 2000 anos, o que é que está acontecendo hoje. Quantas pessoas são ingratas, são profanos. Deus requer e deseja de nós exatamente o contrário. Ter um coração agradecido, mas sempre a gente tem um motivo para se queixar. Parece que a nossa vida é mais de queixa do que de gratidão. E a Bíblia até pergunta, por que o homem se queixa tanto? E não se queixa dos seus pecados? A gente precisava agradecer, não sei se você já teve uma experiência de passar um dia só agradecendo. E a gente às vezes começa o dia murmurando. Às vezes reclamando porque acorda cedo, porque tem que trabalhar, enquanto muitos estão desempregados, percebe? Só reclamação, reclamando porque vai pegar um ônibus cheio, alguma coisa, tem um lugar para onde ir, enquanto as pessoas gostariam de ter tanto emprego. Aqui também nessa lista, eu vejo, serão sem afeto natural, o que denota aqui uma pessoa desafeiçoada, tanto no que se refere a amigos e conhecidos, quanto a sua relação familiar, parentes, pais e filhos. É uma família que está num processo de destruição, não tem respeito. O marido é extremamente egoísta, ou a mulher segue a cartilha dele ou não serve. A mulher também, isso não está havendo mais um diálogo, um entendimento. Interessante que Paulo traz esse assunto a Timóteo. Veja o versículo de número 4, 3:4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Irmãos, parece que a lista de amigos de Deus está diminuindo. As pessoas não querem mais amizade com Deus. Tem tantas músicas, diz, filho, tu já não desce, tu já não ora, tu já não busca. O tempo da gente está ficando pequeno para as coisas de Deus. Infelizmente, as igrejas vazias também. Pessoas que não querem mais cantar, eu canto em casa, já não tem mais a comunhão. E ele fala, tudo isso vai acontecer, o orgulho, a soberba. Tem outras referências bíblicas aqui, mas lá em 1 Timóteo 6,4. Amigos dos deleites, a busca constante, quase exclusiva de satisfação própria se torna o Deus de muitos. É o que eu quero, é o que eu penso. E não quer saber mais das coisas de Deus. Não tem mais alegria nas coisas de Deus. Aquele versículo, alegrei-me quando me disseram, já não tem mais felicidade de estar na casa do Senhor. Estes versículos, ele é muito forte, o versículo número 5. Vamos dar um saltinho? Tendo aparência de piedade,
aqui o apóstolo Paulo está trazendo um assunto novo, vamos dizer assim, para Timóteo, mas Timóteo, eu creio que ele já tinha percebido. Este versículo é o clímax de 3, que contém descrições sombrias a respeito da humanidade decaída, a humanidade dada no pecado. A aparência de piedade é uma aparência externa e falsa de reverência a Deus. Parece que adoram a Deus. Se você for ver, esse assunto é antigo. Lá no capítulo 58 do profeta Isaías, vai mostrar que até jejuavam. Orar, paz do Senhor, amém. Tem uma linguagem de crente, mas não vive como servo do Senhor. Ele fala de aparência. E ele diz assim, negando a eficácia da fé, negando a eficácia da piedade, tem aparência de piedade, refere-se à atitude de cunho religioso, não ligada a um vivo relacionamento com Cristo. Não se engane. Foi o que Jesus Cristo disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Você está desconfiada, você que é mãe, que não vê seu filho mais orando, não vê seu filho mais lendo Bíblia, percebeu isso? Começa a desconfiar. Não vê ele falar mais de igreja, tem culto ou não. Está sem interesse nas coisas de Deus. Está folgando hoje. Não, eu estou folgando para descansar, vou para a igreja não. Não tem mais a alegria de estar no templo. E a família totalmente distante, fria e com, vou usar uma expressão, com cheiro do mundo, cheiro da carne. Já não tem mais a alegria de estar na casa do Senhor. E naquele tempo ele já falava sobre isso. Com o passar do tempo, na igreja primitiva, falsos convertidos começaram a participar das atividades do coral, cantando, fazendo as coisas, mas não eram crentes. Que coisa, né? Começou a fazer parte, vamos usar na linguagem de hoje, do MCM. Era lá, mas de crente não tinha nada. Dos homens. E tomando bebidas, coisas que não agradam ao Senhor, fazendo tanta coisa, irmãos. Ele disse que estava invadindo uma avalanche de pessoas naquela igreja. Olha, eles começaram a participar das atividades religiosas, mas inteiramente vazias. Suas ações nada tinham a ver com um verdadeiro relacionamento com Deus e com a verdadeira fé em Cristo Jesus. Está estranho hoje a comemoração do Natal. Está estranho isso a gente vê. Já não fala, a mensagem central não é o amor de Deus, não é Cristo. Tem outras mensagens. Parece que as confraternizações estão tomando conta de tudo, mas não tem nenhuma oração às vezes para começar. Aí no mundo. E aqui Paulo, corajosamente, eu creio que ele estava com o Espírito de Deus, diz que essas pessoas não têm um verdadeiro relacionamento com Deus, não têm a verdadeira fé. Ele diz que a fé não é de todos. Falam de Deus, dá paz, e você conhece até um pouco, mas não tem. Esse tipo de religião ou religiosidade provoca, na verdade, a ira de Deus. E aqui tem muitos textos, porque Deus não tolera a hipocrisia. Pessoas que estão dentro da igreja, religiosas, profissionais do púlpito, mas não tem comunhão com o Senhor. Irmãos, isso é tão sério, igreja, que a gente não sabe onde é que isso vai parar, e está aumentando. E Cristo apenas, ele disse que, e Paulo tratando, e Jesus também falou disso. Afasta-te é uma ordem que Timóteo tem de Deus usando Paulo, dessa má companhia de pessoas descritas no versículo de 2 a 5. Jamais devemos nos unir em causa comum com essas pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala que a gente, depois de exortar, falar, se afasta. Irmãos, essa palavra, alguém pode dizer, mas pastor, essa palavra não está com a carga de certo preconceito, não, não. Eu vou dizer uma coisa a você, ore por essas pessoas, tem companhia que não serve. A Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Eu já quero concluir, irmãos, que é um assunto extremamente também um pouco pesado. E Paulo diz que essas pessoas, vejam o 3,6 aí, o 6, varão, o 6. Eles não só estão na igreja, veja o que é que ele diz, porque deste número são os que se introduzem por onde? Pelas casas, e levam cativa mulheres nécias, carregadas de quê, igreja? De pecados, levadas de várias concupiscências. É o desejo maior da carne, introduzindo nas famílias que se dizem evangélicas. Talvez essa mensagem não agrade muito o público de hoje, pessoas não querem ouvir, mas é o que está acontecendo. Já não tem mais santidade. E o que é que o autor de Hebreus diz? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá mais o Senhor.
e aqui tem um comentário, introduzem pelas casas. Os indivíduos religiosos vazios, dos versículos 2 a 5, usavam e usam de engano para serem ouvidos, fazendo amizades e penetrando nos lares de muitas famílias, levam cativas. Hoje eu vi uma reportagem interessante, era 4 horas da manhã. Eu me levanto sempre cedo, e tem um jornal chamado Hora 1. Já ouviu todo mundo falar, né? Hora 1. E estava falando golpista de luxo, um playboy aí. Que ele, não sei se alguém, é difícil alguém acordar essa hora, né? Mas se eu vi essa matéria, eu fiquei besta, o cara dava golpe, tanta mulher que ganhava o dinheiro dela. Por acaso, alguém ouviu essa matéria hoje? Alguém ouviu? Ouviu? Pronto, tem alguns irmãos que ouviram. Marisa ouviu, né? Eu chamei a atenção dela. Olha o que está acontecendo. O cara altamente sarado, bonitão, um sorriso daquele lindão. E as mulheres, tome dinheiro. Pegava o dinheiro. Aí o tema da matéria era golpista de luxo. As mulherinhas carregadas de pecado, vai na hora, na lábia. Vai pela aparência. Hoje, mais do que nunca, as moças jovens estão aqui, devem orar, perguntar a Deus: Senhor, é esse o esposo que o Senhor escolheu para mim? Cuidado, porque um casamento, irmãos, a Bíblia diz até que a morte separa. E você casou com uma pessoa que não te ama, que não se preocupa com você, que é carnal, não quer saber de igreja, quer saber de tudo, menos de igreja. Sabe o que vai acontecer? Você vai sofrer. Coloca obstáculo no teu ministério, coloca dificuldade para você fazer a obra do Senhor. É a cara feia direto, porque escolheu mal. Ou talvez não orou como deveria orar. Agora é fechar os olhos e orar. Essa mensagem não tem glória, aleluia, não tenho certeza, tem não, porque só Paulo diz. A imagem trata-se de um combate espiritual. E já concluindo, ele disse assim, que a gente tem que ter cuidado, porque muita gente ignorante na palavra, aceitando tudo. Crente, a Bíblia diz que até o diabo é. Então, a gente percebe e por que Timóteo foi instruído por isso. A mulher, ela, quando não vigia, está falando aqui do homem e da mulher, realmente torna-se um vaso, é uma vaidade sem fim. Irmãos, se tem uma coisa que caracteriza esse século, é a vaidade. É de manhã, de tarde, de noite. Tem irmão que não sai mais do espelho. E não adianta isso não, irmão. Eu não estou dizendo que não é para se cuidar, não estou tratando disso. Que a mulher deve se cuidar, o homem deve se cuidar. É a vaidade que está, sabe, ganhando uma dimensão no coração muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mulherinhas, olha que palavra. E as irmãs não se ofendam com isso, era um contexto atual, mas eu imagino que hoje também o tempo de orar é pouco, mas o tempo de se cuidar, a aparência, né? Hoje, me parece que não tem outra questão senão essa. Irmãos, o tempo é curto e a gente não vai dar para dar versículo por versículo. O versículo 7 aí, só para a gente entender, o versículo 7. Que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Não adianta, não é que a gente continua ensinando, pregando, mas a pessoa não entra num vídeo, sai no outro. Entrou no evangelho, o evangelho nunca entrou. É uma vaidade sem fim, mas aprende a palavra, mas nunca coloca em prática. E aqui esse versículo descreve mulheres que, com muitas outras pessoas também, apenas apresentam o desejo de aprender a palavra, mas na verdade não se empenham de compreender realmente e praticar. É só um conhecimento empírico, intelectual, mas não tem um conhecimento, uma vida com Deus. Paulo dá exemplo específico de homens que resistem da igreja, pessoas que não pense, nenhum pastor se engane. Ele estava falando, pastor, veja esse versículo número 8, versículo 8. E como Janes e Jambres, ele cita dois antigos do Antigo Testamento, dois homens, resistiram a quem? A Moisés. Mas não é só, Moisés passava 40 dias de jejum e oração, descia do monte aceso, resistiram Moisés? Não pense que vai ter tempo fácil para a liderança não, ou se dobra, ou se prostra diante de Deus, se consagra, porque Satanás vai levantar dentro de ministério, pessoas que é contra você, é levantada mesmo, e se opõe, mas só que deve resistir firme, Paulo diz. Timóteo, seja firme. Paulo dá o exemplo específico de dois homens que resistiram à verdade na época de Moisés. Eles são citados no Antigo Testamento.
Mas de acordo com a tradição judaica, foram 2 magos egípcios que se opuseram contra Moisés. Está lá em Êxodo 7:11. Homens corruptos de entendimento resistem à verdade, porque ela revela os pensamentos e comportamentos que não agradam ao Senhor. Eu sugiro que os irmãos estudem mais a Bíblia, leiam mais a palavra, pesquisem. E aqui ainda fala de tantas coisas, mas será manifesto o seu desvario. Todo mundo vai entender no final. Tem coisa dentro da igreja que você pergunta, mas por que isso? E por que isso? Eu não entendo isso. E por que isso? Um dia Deus vai mostrar a você por quê. Porque tem muito crente, e eu digo assim, com respeito, inocente. Parece que não tem conhecimento do que diz a Bíblia. No meio do trigo tem o quê? Quem lembra? E o joio cresce ou não? Ele cresce. Chega a ponto que você nem imagina. Mas não é trigo. É o quê? Joio. E muitas vezes a igreja sofre com tais comportamentos. Bom, essas pessoas enganam. Podem enganar até a gente, mas não engana a Deus. A Bíblia diz que esses falsos mestres, eles vão de mal a pior. Também está em Mateus. Mas finalmente Paulo, ele enfatiza que Timóteo deve buscar conhecimento na Bíblia, inspiração por Deus. O Senhor se envolve, Ele quer que a gente se envolva com a sua revelação. Irmãos, esse ano que está terminando, você leu o Novo Testamento? Um exemplo. Você leu qual livro da Bíblia? Precisa responder. Fez uma pesquisa, pediu a Deus um entendimento. A gente às vezes não tem mais tempo para isso. Fizemos aqui 76 dias de orações. Foram 5 profetas menores. Todo dia tem uma explicação e leitura aqui sobre esse profeta. Mas muitas pessoas não conseguem ler uma página. Nem Obadias a pessoa consegue ler. Obadias só tem uma página. E muitas vezes está com dificuldade de ler a palavra. A minha oração é que a IEBT estude a Bíblia. Procure ser um cristão perfeito. Procure ser um cristão que dê testemunho. No sentido de capacitação, de ser eficiente, andar perfeitamente instruído e seja plenamente preparado. Uma pessoa que domina a palavra de Deus nunca perde o seu caminho. Ninguém vai te enganar não, se você ler Bíblia. Toda boa palavra, Paulo disse. Paulo enfatiza uma ligação essencial. Conheça a palavra e conheça a Deus. No seu dia a dia, a doutrina correta deve produzir uma vida diferente, uma prática diferente. Vamos ficar de pé nesse momento. E Paulo faz um elogio a Timóteo, porque ele entendeu isso. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada membro de congregado EBT. Obrigado pelas exortações, ó Deus. Nós estamos vivendo os tempos difíceis, ó Pai. O homem amante de si mesmo. E o egoísmo, ó Deus, ele está como um carro-chefe para todos os outros pecados que virão na vida daqueles que não pensa mais no próximo, que não pensa mais em Deus, que não pensa nem mais na igreja, pensa apenas em si mesmo, amante de si mesmo. Nos livra, ó Pai, e nos ajuda, Deus, a te buscar sempre entender a tua vontade para a nossa vida enquanto igreja. Está aí o ano chegando ao final, está aí a nossa comissão, a diretoria, na próxima sexta-feira, elaborando um programa para o próximo ano. Nós queremos dar o nosso melhor, Pai. Nos capacita, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que estão ainda como que tivesse perdido, que o Senhor possa, ó Deus, orientá-lo, teu Espírito Santo, e volte com pressa para andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. Obrigado pela exortação da palavra, obrigado pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Uma boa noite a todos, vão na paz do Senhor.